A tragédia ambiental que atingiu a cidade de Petrópolis já era anunciada. Um plano municipal de redução de riscos feito em maio de 2017 já anunciava e detalhava a presença de moradias em áreas de risco alto ou muito alto. Um desses locais era justamente o Morro da Oficina, que foi um dos lugares mais atingidos pelo temporal de terça-feira. A gente conversa agora com a Ana Cristina Malheiros, que é engenheira civil e professora de análise de risco ambiental e geológico, sobre as medidas que deveriam ter sido tomadas e como recuperar o que foi perdido. A primeira pergunta que a gente queria saber é como que condições bioclimáticas interferem nas rochas e nos solos. Independente de qualquer evento extremo, né, já existe uma dinâmica natural da crosta da Terra, então as rochas sofrem temperismo, que são alterações físico-químicas, né, por conta da ação dos ventos, do sol e da chuva. Então, isso realmente é um fenômeno natural, isso daí não é agravado por esses eventos extremos, né? Então, não teria muita relação. E quais seriam esses eventos extremos? Que eu fiquei chuvas muito fortes, secas, incêndios, né? Incêndios a gente considera que seja também um evento extremo, seria né, épocas de muita seca, você tem incêndios nessas áreas de mata, porque, por exemplo, a Defesa Civil, na época que teve aquela confusão, né, aquela desgraça toda lá em Friburgo, lá na região serrana, eles tentaram mapear, né, os municípios foram respondendo para eles quais seriam esses eventos extremos que aconteciam com mais frequência, né, eventos naturais que pudessem causar essas perdas de vida e outras perdas financeiras, né? Então, entre eles tem a questão de deslizamento, tem a questão de inundação, tem a questão de incêndios, secas extremas. Então, esses seriam eventos extremos que a gente considera. Tem algumas outras particularidades, assim, mas são exemplos de eventos extremos que a gente considera na hora de fazer um plano de emergência, plano de contingência do município. Tá? Entendo. E como que ocorrem esses desmoronamentos? Tem vários mecanismos, né, para acontecer isso. Vou falar assim, do mais básico, mais em função do que aconteceu em Petrópolis, à medida que, quando chove muito, o solo encharca, né, o nível d'água sobe, e, por conta disso, ele perde a resistência. Então, o solo fica muito mais propenso a deslizar, a acontecer um deslizamento de encosta desse. Mas os principais fenômenos mesmo relacionados a um deslizamento de encosta, né, seriam as condições geológicas do terreno. Existem diferentes tipos de solo, alguns solos são mais propensos a isso, né, são menos resistentes. A declividade do terreno, a cobertura vegetal, são fatores básicos que interferem nessa questão da estabilidade dos taludes, né? Seria por aí. E a gente sabe que a ocupação desordenada potencializa o risco de deslizamentos e de desmoronamentos. A redução da densidade demográfica é a medida mais importante em áreas que apresentam esses riscos? Não. Existe uma diferença entre essas ocorrências, né? Porque esses deslizamentos de encosta, eles já são fazem parte da dinâmica natural da crosta da Terra, né? Eles sempre aconteceram, acontecem agora, aconteceram sempre, independente da quantidade de chuva, a gente está considerando evento extremo ou não. O que a gente chama de risco é quando existem pessoas que são afetadas por esses deslizamentos, né? Então, quando a gente fala que é uma área de alto risco de geológico, geotécnico, seriam aquelas áreas que têm propensão a escorregar e que tem muita gente que vai estar sendo afetada por essas áreas, né? Então, essa seria uma diferença. A ocupação desordenada, ela acaba levando as pessoas para essas áreas de maior risco de deslizamento, que são aquelas áreas de maior declividade, né? Talvegs, tudo, as pessoas acabam ocupando essas áreas geologicamente mais sensíveis, mas elas não são necessariamente, elas não estão causando aquele desmoronamento, aquele deslizamento, né? Como que ela pode estar interferindo? A ocupação desordenada vai potencializar o risco no momento em que você aumenta as pessoas que vão estar expostas e no momento em que a permanência dessas pessoas nesses locais, que são propensos a escorregamentos, vai
vem acompanhada de sistemas de drenagem ineficientes, né? Quando você vai fazer uma ocupação, vai licenciar um condomínio, você tem a obrigação de quem está propondo esse condomínio já apresentar um sistema de drenagem de águas pluviais, né? Para você evitar justamente que essas águas não sejam direcionadas corretamente, infiltrem no terreno, e isso daí pode causar uma saturação desse terreno. Então, quando você tem uma ocupação desordenada, esses sistemas de drenagem, lógico que não são pensados, né? O abastecimento de água também não está previsto, é ruim, isso leva o pessoal faz aqueles gatos, né? E aí, nesses gatos, aí você tem vazamentos que infiltram no solo, e existem casos de escorregamentos, de desmoronamentos, né, de deslizamentos de terra, justamente por conta dessa infiltração de água que vem desses gatos. E outra questão também é a falta de esgotamento sanitário. Se você olha para uma encosta, né, que escorregou, que você tem a ocupação irregular, você nota assim, vários canos, né, vários caninhos assim, na face do talude, que toda a água servida ela é lançada no próprio terreno. Então, essa água servida que eles deixam percolar pelo terreno, saturam também esse terreno. Então, essa seria mais um fator que levaria a esse deslizamento. Então, a ocupação em si, né, a presença das pessoas, lógico que se você ter tirado vegetação, é uma coisa que é legal, mas, por outro lado, você está impermeabilizando aquele terreno de alguma forma com as residências, né? Então, o principal, quando você tem uma ocupação dessa, são esses 3 efeitos: drenagem mal feita, abastecimento de água e questão sanitária, de esgotamento sanitário. Para reduzir o risco de deslizamento, você tem que reduzir o número de vítimas afetadas, porque você não vai segurar a encosta, né? Então, vai ter uma chuva extrema, vai escorregar, mas o que você está querendo é proteger as pessoas. Para isso, o que a gente faz? A gente aprendeu a fazer isso, né? Já sabia, mas ficava um jogando para o outro, não tem dinheiro, não tem verba, não tem pessoal para fazer isso tudo. Hoje, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é de 2012, né, logo depois da tragédia, lá da região serrana, todos os municípios precisam elaborar, né, elaborar esse mapa de risco geológico geotécnico, e, a partir daí, eles podem determinar ações. No momento que você mapeia essas áreas de risco, você sabe aonde você tem que dar prioridade para as ações, né? O que seriam essas ações? Primeiro, não necessariamente você vai retirar a população, isso daí é uma coisa muito complicada, a questão de direito à propriedade, direito à residência, isso daí foi uma questão que foi muito discutida na época lá de 2011. Mas, se você conhece o problema através desse mapeamento de risco geotécnico geológico, né? Você elabora os planos de contingência, os planos de emergência, coloca, né, dentro desses planos de contingência, você tem lá a colocação de sirenes, você tem as pessoas que precisam ser contactadas no caso de acontecer um acidente desse, tem o treinamento das pessoas que moram nessas áreas de risco, eles já sabem para onde eles têm que ir caso uma sirene seja acionada. Então, existem medidas que você pode tomar para diminuir o número de vítimas. Lógico que uma das medidas seria a remoção das pessoas, né? Tirar essas pessoas de área de risco, que é o ideal. Mas você pode reduzir o risco também fazendo obras de contenção, fazendo obras de drenagem. Então, dizer o que tem que ser feito, isso daí é muito particular do ponto onde você está considerando, né? Você tem lá, você conhece o problema, você vai definir, aqui, se eu fizer uma obra de drenagem, eu vou reduzir o risco, né? Vou reduzir a chance disso aqui escorregar. Se eu fizer aqui nessa área, não, já é uma área mais crítica, eu vou fazer uma contenção, uma obra maior. E tem os lugares que realmente você não tem, você tem que retirar as pessoas. E é dado prioridade para que essas pessoas sejam realocadas dentro da própria comunidade. Porque a gente sabe que a gente não tem um plano habitacional eficiente. Então, você não pode pegar essas pessoas e jogarem ela lá longe do ambiente, da sociedade que elas vivem, de tudo, e deixarem e não darem condição para elas de transporte, de serviços, essas coisas assim. O portal do UOL revelou que a Prefeitura de Petrópolis já tinha um estudo que identificou essas 15 mil moradias com risco alto, muito alto, de destruição por causa das chuvas.
Inclusive, uma das áreas, como foi dito, era o Morro da Oficina, que foi uma parte muito atingida agora. Esses estudos faziam parte de um plano municipal de risco na cidade. Esses planos são obrigatórios para os municípios e estados? E que tipo de fiscalização deveria haver, né, para que essas medidas implementadas fossem mesmo efetivadas antes que acontecessem esses desastres? Bom, sempre teve a obrigação do município com relação à ocupação territorial. Se você fala de ocupação territorial, é o município que é encarregado. Então, toda questão de expansão de favelas, de gestão dessas pessoas que moram em área de risco, é municipal, né? Mas, muitas vezes, o município não tem verba, não tem pessoal capacitado, tecnicamente capacitado para fazer esse trabalho, né? Então, a partir de 2011, né, depois da tragédia da região serrana, várias medidas foram tomadas. A Defesa Civil evoluiu bastante, né, a Defesa Civil estadual do brasileira, né? Então, a gente tem a Política Nacional de 2012, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e o que mudou? Com a política, foram determinadas as atribuições dos municípios, dos estados e da União. Tá? O que cada uma tem que fazer para trabalhar essa questão de risco, de desastres, pensando já nas mudanças climáticas, né? É obrigação do município elaboração desses planos de emergência, planos de contingência, com base no mapeamento de risco geotécnico. O Estado e a União têm o papel de apoiar a elaboração desses planos. Tá? Por exemplo, um município pequeno no estado do Rio de Janeiro precisa elaborar um plano de contingência, precisa elaborar esse mapeamento de risco geotécnico, geológico, mas ele não tem técnicos né, não tem funcionários capacitados para isso. Então, o Estado pode dar esse apoio técnico, mas a obrigação é municipal. Tá? O que a União fez foi estruturar todo esse sistema de defesa civil, de proteção e defesa civil. Depois de 2011, várias ações emergenciais foram previstas para mitigação dos riscos, inclusive de Petrópolis. Então, Petrópolis tem um mapeamento de risco, tinha já lá uma previsão de obras, de ações para mitigar esses riscos. Eu não sei te dizer quanto que foi feito, quanto deixou de ser feito, mas já existia esse mapeamento, já existia, porque isso daí já era obrigatório, assim, para os municípios receberem esse auxílio emergencial em caso né, em caso de uma situação dessa, eles precisavam ter já enviado esses planos de contingência, esses documentos todos que constam para mitigar o risco. Então, eu não sei em qual grau que o município atendeu e cumpriu aquelas obrigações, mas eu sei que a obrigação é municipal, a fiscalização é do município, tá? De se foi ou não executado e da qualidade do trabalho, tudo isso é municipal, e principalmente de expansão de ocupação territorial. E levando em consideração que eventos climáticos extremos devem ocorrer com mais frequência, como que os gestores deveriam atuar para analisar esses riscos ambientais? Bom, eles têm a política nacional para se basear, né? Então, a gente tem a política nacional que traz essa obrigação de elaboração desses planos municipais de redução de risco. Isso daí inclui essa elaboração desses mapas, os planos de contingência. Esses planos de contingência incluem o treinamento da população para ser parceira, né, para você realmente evitar um número maior de vítimas. Esse mapa, esse mapeamento e esse plano de contingência, eles devem ser continuamente reformulados, revistos, porque, como a gente viu agora, com esse acidente que aconteceu lá em Petrópolis, vários aspectos, várias questões do meio físico mesmo, né, de características de taludes, até de cursos d'água que podem ter alguma alteração. Isso daí tem que ser considerado uma revisão desses planos, desse mapa de risco, desses planos de redução de risco, né? Então, não tem muito, existe já uma legislação a ser cumprida, existe todo
um passo a passo de como você faz esses documentos, como a Defesa Civil dá o apoio. Eles fizeram, na época, treinamento nos municípios para ensinar a fazer esses planos de contingência, e isso daí foi feito. Pensando nessa tragédia, e que, de fato, não foi a primeira que aconteceu em Petrópolis, como que se deve trabalhar a recuperação dessas áreas onde ocorreram os deslizamentos em áreas vizinhas? Quando acontece um deslizamento nesse porte, né, logo você tem aquelas ações imediatas, as ações de tempo de médio prazo e de longo prazo. Ações de curto prazo, né, que tem que ser feito agora, é um mapeamento daquela área que foi escorregada para identificar se ainda existe risco de novos desabamentos. Não só aonde escorregou mesmo, mas também no entorno, porque pode ser que aquela área ali, você acha, não, aqui não caiu, estou segura. Não, você tem uma instabilidade considerável naquela região inteira. Então, os geólogos têm que ir lá e fazer esse levantamento, ver se ainda existe outro risco. Em seguida, você tem que dar, lógico, apoio à população afetada, né? Existe toda uma questão social que tem que ser considerada. Você tem que tratar, como foi no meio da cidade, você tem que fazer uma limpeza de todo o sistema de drenagem, para que isso daí continue chovendo, para que você não tenha novas inundações, porque agora não pode até não ter escorregamento, mas os bueiros estão todos entupidos, está tudo, isso daí tem que ser feito uma limpeza imediata. E no primeiro momento é isso. Em seguida, você vai definir quais são as ações, quais são as obras de engenharia que você tem que fazer para estabilizar aqueles taludes escorregados, né? Depende. Aí é aquela questão, não existe uma solução. Alguns você só precisa fazer uma obra de drenagem, que aí você direciona a água para o sistema de drenagem da rua e faz uma cobertura vegetal e está resolvido. Tá? Não vai acontecer a princípio não ocorrerão novos escorregamentos, porque aquele talude foi considerado estável. Tem outros, eventualmente, você tem que fazer uma obra de contenção. Então, assim, a princípio, cada caso, cada local vai receber um tipo de intervenção, né? Mas daí seriam as medidas a médio e longo prazo. A curto prazo, é uma questão mais social e de recuperação da área. A médio prazo e longo prazo, as obras e um sistema, né, um plano habitacional, uma política habitacional que você evite que essas pessoas voltem a morar nessas áreas de risco. Essas pessoas mais vulneráveis têm que ter o direito a uma habitação segura, com sistema de transporte eficiente, com serviços, para que eles não acabem voltando para as favelas, né, para as comunidades e para os locais de risco de onde eles saíram, né, quem conseguiu sair. As perguntas acabaram, mas eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade. Nosso bate-papo foi muito enriquecedor. Muito obrigada, professora. Nada.